Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live do Evangelho e vamos iniciar mais uma lição. Estamos fazendo várias lições do livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e como temos feito ao longo dos últimos tempos, nós pegamos um livro e vamos estudar as lições de cada livro, sempre voltado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam bem-vindos, inscrevam-se no Espiritismo em Estudo, para que possamos aumentar a nossa família espiritual. No início desse vídeo, tem lá a indicação do nosso canal. Inscrevam-se, dá uma curtidinha lá para a gente aumentar a nossa família, ok? Então, Livro da Esperança, o tema da lição de hoje é No Reino em Construção. E logicamente, Emmanuel cita capítulo 3, que a gente vai falar um pouco dele antes de entrar na lição de Emmanuel, e em seguida eu vou comentar alguns dados do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz também, que achei muito interessante sobre esse Evangelho, e depois entramos finalmente na lição de Emmanuel. Então, capítulo 3, o título é Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a gente, lógico, já passamos várias vezes por esses estudos, né, desse Evangelho, mas eu fiz questão de destacar alguns pontos dentro desse capítulo, bem rápidos, para a gente falar sobre a casa André Luiz e depois na lição de Emmanuel. Há muitas moradas na casa do meu pai. Significa que existem mundos inferiores e mundos superiores e aqueles iguais à nossa casa, aí, o planeta Terra. E Jesus fala ainda mais coisas. Se assim não fosse, ele teria dito para nós, né? E depois que me tenha ido e que não vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estejais. O que ele quer dizer aqui, primeiro que existem muitas moradas, e se fosse diferente, ele teria dito isso para nós. Mas no final aqui, também vós ali estejais. Então, voltarei e vos encontrarei, e nós estaremos com ele. Quer dizer, a evolução espiritual é todo um processo para nós de continuidade nas nossas evoluções a partir das reencarnações. Então, logicamente, nós vamos encontrar lá na frente com muitos espíritos iluminados por Jesus, né? Então, aqui tem diferentes estados da alma na erraticidade. Cada mundo é correspondente. Mundos inferiores, espíritos devedores, mundos superiores e mais convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade merecida. Então, os mundos inferiores são espíritos devedores. Nós vamos ver mais para frente que tem a ver com a materialidade, né? Quem se apega muito à matéria. Diferentes categorias dos mundos habitados. Aí ele classifica aqui, no próprio capítulo 3 do Evangelho, mundos inferiores. A existência é toda material. A existência é toda material. Então não existe, assim, evolução moral, espiritual. É toda material. É a vida da sobrevivência, quase nula a vida moral, sem decência ou dignidade. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria. Então você vai se desapegando à matéria e vai se tornando mais um efeito moral. Nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, eu estou comentando aqui o próprio texto do capítulo do Evangelho. Então, os mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Não tem nada de material, logicamente, né? É recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada,
como é o castigo de se prolongarem numa permanência em um mundo inferior. Então, logicamente, o mundo superior é mais feliz e, portanto, a gente vai desfrutar, né, de toda a felicidade, enquanto que a permanência no mundo inferior é sempre sofrível, né? Destinação da Terra. Achei muito interessante destacar também, nesse capítulo, causas das misérias humanas. Aí ele comenta assim, lá dentro do capítulo, eu pensei esse material, que eu vou dizer agora. No hospital, ninguém vê, senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. A Terra, como um subúrbio, um hospital, é uma penitenciária. Então, ele está classificando aqui o planeta Terra dessa forma aqui que a gente acabou de ler, né? É um hospital, a gente chamou já de escola, né? Porque a gente está aqui errando e aprendendo, né? E assim a gente vai se desenvolvendo. Nas instruções dos espíritos desse capítulo, em relação a mundos inferiores e mundos superiores, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Aqui eu acabei de ler o que está no Evangelho, mas aqui a gente sabe que já está anunciada, né? O planeta Terra já está em regeneração, aos poucos vai se depurando os espíritos maus para mundos inferiores e vão reencarnar aqui pessoas que merecedoras de continuarem o trabalho dentro da moral. E aqui ele continua: a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então é a sequência do mundo regenerador, né? Dentro de mundos de expiação e provas, eu destaquei um trecho aqui também que eu achei interessante. Basta observeis o que em habitais. A Terra não é um mundo primitivo. Já viveram e realizaram um certo progresso, propenso a constituir o índice de grande imperfeição moral. Ou seja, é a própria situação em que nós nos encontramos. A Terra já não é mais primitiva, mas ainda falta algum progresso espiritual ainda. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância. A Terra, lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho. Então, o que a gente assiste aí na atualidade, né, é muitas atrocidades, muitas coisas que ainda nos distanciam de um mundo mais feliz, logicamente, né? Dentro de mundos regeneradores, nas lições dos espíritos desse capítulo, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e mais felizes, como eu disse antes. Mas ele reforça aqui, caracterizando o regenerador, é o meio desse processo de transição, né? A gente já saiu do primitivo, não chegamos ainda no mundo feliz. Então estamos em transição, segundo o que eles colocam aqui. Progressão dos mundos. A Terra chega a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiratório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele cumpriremos a lei de Deus. Então, aqui é o anúncio daquilo que vem sendo dito no próprio capítulo, que é uma transição, a Terra está em transformação para ser um mundo mais feliz, né? Bom, esse é um flash do capítulo 3 que Emmanuel traz nessa lição. Achei muito interessante também destacar a Casa André Luiz, do Centro Espírita Nosso Lar. Ele comentou algumas coisas sobre essa condição, né, da Terra e assim, caracterizando mundos inferiores e superiores. Conforme mais ou menos desprendido dos laços materiais, mais ou menos purificado, as sensações que se sente variam ao infinito. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de sua felicidade. Na erraticidade, temos várias moradas, mas estas estão circunscritas
Emmanuel nos auxilia que nos mundos que se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Tomando a Terra como ponto de comparação, podemos ter mundos inferiores, superiores ou no mesmo estágio. Então, são 3 degraus, né, basicamente, que poderíamos considerar intermediário. Então, a Terra está no patamar intermediário a esses mundos. Nos mundos inferiores, totalmente paixões comandam e a vida não é moral. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e o mal, que é justamente onde nós estamos, né, gente? Nós estamos nesse mundo intermediário, em progresso, chamamos de regeneração, mas é uma mistura do bem e do mal que a gente assiste todos os dias na nossa frente, aí, tanto nos meios de comunicação, como nas ruas também, a gente vê tudo quanto é coisas que acontecem. Nos mundos superiores, a influência da matéria diminui e podemos dizer que a vida é toda espiritual. Olha que interessante, eles reafirmam aqui o que foi dito no Evangelho. Os espíritos encarnados em um mundo não ficam presos a ele, estagiam nos diversos tipos de mundo, procurando locais adequados ao seu adiantamento. Então, essa informação eu achei importante destacar, porque nada fica parado, né? Se você luta, faz, se você consegue progredir moralmente, você vai, logicamente, galgar os degraus, né, desses mundos melhores do que o nosso aqui na Terra. Então, eu quis dar esse flash inicial para o Evangelho citado por Emmanuel, porque, como toda lição, Emmanuel traz um trechinho do Evangelho para a gente refletir e também serve de base para ele desenvolver a lição dele. Então, vamos à lição de Emmanuel, no reino em construção. O que quer dizer isso? Na casa de meu pai há muitas moradas, então ele repete capítulo 3 aqui, e eu comento aqui em relação a esse início da lição de Emmanuel, escutamos e presenciamos em nosso cotidiano o pessimismo da situação em que nos encontramos na Terra e a demora do aperfeiçoamento moral da humanidade, como o mármore não lapidado, ou seja, como um cristal ainda não lapidado, o ser humano ainda tem muito o que fazer em relação ao seu crescimento moral. Entretanto, vemos silenciosamente os esforços de alguns irmãos em melhorar. Lógico, aí você vê pessoas encarnadas, né, que você vê lutando para a melhora da humanidade. Então, não é todo mundo que está nesse estágio, né? Tem sempre um encarnado que vem como missão ou como um desafio, né, para poder melhorar o nosso planeta e a humanidade. Diante das notícias incessantes dos desvios morais, a humanidade se encontra ainda em atoleiro de atos e ações voltadas para o egoísmo e o orgulho. E os esforços dentro das famílias, pais e mães, se sacrificando para melhorar. Então, aqui é um retrato, né, do que a gente escuta e vê todo dia e presencia, que a humanidade ainda está num atoleiro de atos e ações voltadas para o egoísmo e o orgulho. E pais e mães sempre lutam em criar seus filhos dentro de uma ordem moral adequada, né? Quantos maus, aí seguindo ainda a lição de Emmanuel, quantos maus exemplos presenciamos desde jovem no desvio de caráter, não considerando a vida como uma oportunidade de crescimento moral. Com indiferença, degradam seu caráter. A própria falta de decência e dignidade, né, gente? Por outro lado, vemos também jovens debruçados em estudos e aprendizado na busca do seu progresso. Então, nem tudo está perdido. Tem gente, assim, agindo imoralmente, mas tem muita gente também se esforçando para fazer o bem e crescer, e estudar e aprender. Com demência e desperdício de toda espécie, olha aqui como é que Emmanuel cita aqui a caracterização, né, dessas pessoas que agem dessa forma. Com demência e desperdício de toda espécie, pessoas com hábitos e prazeres sem compromisso com o futuro. Aqui eu faço um parênteses em relação a crescente número de suicídio em todo o mundo, né?
é a própria não acreditar no futuro, a falta de compromisso com o futuro, não só nessa vida, sequer acreditam em vidas ainda que vão surgir em reencarnações futuras, né? Aí Emmanuel continua. Assim como outros, em simultâneo esforço, pessoas na labuta por trabalho digno no seu progresso. Então, existe, que nem ele falou no começo, é o bem e o mal sempre caminhando junto, e infelizmente ainda nosso planeta é desse jeito, né? Leve em conta os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra do trabalho e a alegria de viver. Medita em todos os que se encontram, suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor. E reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus, do mundo, está esperando também por ti. Então, é o que Jesus falou em sua mensagem. Nós vamos nos encontrar lá em cima, lá no mundo feliz, que é essa tendência de que cada um vai ter em relação ao seu progresso espiritual. É lógico, saindo da Terra, no mundo de regeneração, e merecedor, logicamente, de estar no mundo superior, vai então galgar outras esferas espirituais mais felizes, né? Então está aí a lição de Emmanuel, dizendo que a nossa realidade não é boa, mas existem coisas ruins, existem pessoas decentes e dignas que estão lutando para ser melhores e também lutando pela humanidade. Então, é um processo um estágio em que nos encontramos, que é a própria fase de regeneração. Então, não tem tudo de bom, logicamente, né? Tem muita coisa para acertar e vamos aí acreditando que, fazendo a nossa parte individualmente, nós vamos construir, pelo menos, um mundo melhor para nós e também, assim, por decorrência, ajudando outras pessoas, logicamente, né? Então, reforço aí, se inscreverem no nosso canal, Espiritismo em Estudo, para aumentar a nossa família, e que Jesus nos deixe a paz, o seu amor em nossos corações, e que possamos seguir em frente, com dedicação, dentro do caminho do bem, procurando sempre os passos que Jesus nos dá. À luz de suas mensagens, sempre nos esclarece e nos orienta para o nosso progresso. Muito obrigado a todos e sempre visite o nosso canal. Até breve.